Olá, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula e a aula de hoje está no livro de língua portuguesa. Nós vamos pular alguns assuntos, por isso fiquem atentos às páginas desse vídeo que nós vamos estudar hoje. Ortografia, palavra com S e SS. Para a gente estudar esse assunto, primeiro a gente vai ler a tirinha de Calvin, que está aqui no livro de vocês, na página 66. Aqui nós temos uma cidade próspera, construções novas, uma economia em expansão. Uma estrada pitoresca passa por esse município feliz. Um granjeiro leva seus animais para vender no mercado. É trágico, mas essa serena metrópole fica logo abaixo de uma tremenda represa. Então, nós vamos ver nesse texto que tem algumas palavras que são escritas com S e palavras que são escritas com dois S, tá certo? E como a gente vai diferenciar isso? Bem, a letra S possui o som forte no início e no meio das palavras, antes e depois de consoantes. Quando utilizamos o S entre vogais, ele adquire o som de Z. Para manter o som de S entre vogais, a gente vai ter que utilizar dois S's. Veja alguns exemplos. Aí a gente tem algumas palavras que o S tem som de S mesmo. Por exemplo, suado, que está no começo de uma palavra. Escola, que está antes de uma consoante. Osso, no caso, está entre vogais, vai ter dois S's. Suco também está no começo de uma palavra. E casco está antes de uma consoante. Já o S com som de Z vai ser entre vogais. Por exemplo, casa, asa, casamento, mesa, brisa. Veja que todas essas palavras estão entre vogais, certo? Lembre-se, jamais utilizamos uma palavra, o início da palavra com dois S's. E quando separamos uma sílaba, o SS fica também separado. Como está no caso aí da palavra sacola, é um S só e não dois. E pássaro está separado os dois S's, cada um em uma sílaba. Agora nós vamos para a atividade. Observe as palavras abaixo e separe as escritas com S de acordo com o som que apresenta. Então, vocês vão ler as palavras, vai ver o som dessas palavras e quando tiver o S, tiver som de Z, você escreve no quadrado de cima. E as palavras que o S tiver com som de S ou escrita com dois S's, aí você vai colocar no quadradinho de baixo. Segunda questão. Leia o texto abaixo e depois responda. Aconteceu o casamento do besouro com a saúva. A curiosidade foi geral. O sapo, o saguim, o siri e os animais do matagal queriam saber o que era aquela história e foram contra essa união de bichos tão diferentes na hora. Só a serpente analisou a situação e tomou uma decisão. Chegou à conclusão de que aquilo não era problema, não, e sacramentou a união. Compraram um casarão, com quarto para ele que voa e para ela que anda no chão. E casados ainda estão, para a surpresa geral da nação. E mesmo com todos dizendo não, eles mostraram que o amor não faz questão nem distinção. Se é bicho do ar ou bicho do chão, o que importa é o que há no coração. Equipe pedagógica. Então, vocês vão responder de acordo com esse texto. Observando as palavras destacadas, essas que estão de vermelho, podemos dizer que o S tem som de Z quando está escrito entre o quê? Letra B. Nas palavras sapo, sagui e siri, a letra S tem som de Z ou de S, marca um X.
E letra C, circule a imagem em cujo o nome, o S, possui o mesmo som que a palavra casamento e besouro. Então, aí nós temos 3 imagens que vocês vão dizer o nome e vai descobrir se tem som, se o som do S é o mesmo som que existe no S da palavra casamento e besouro, tá certo? Essa atividade é mais para você entender o uso do som, né? E o som do S e o som do Z. Lembrando que o S tem som forte quando está no começo da palavra ou quando é utilizado 2 S entre vogais. Ou antes de uma consoante vem a letra S. Quando está entre vogais, esse S vai ter som de Z. Agora nós vamos para a página 68. Na 68, nós vamos para outro assunto que é chamado estudo do dicionário. E aí nós temos uma página do dicionário e a gente vai observar as palavras que estão destacadas aí. Com a letra C, nós temos a palavra crescer, que significa ficar maior. A grama do meu jardim, um exemplo, né? A grama do meu jardim não para de crescer. E também a palavra crescer significa tornar-se adulto. Exemplo, eu serei músico quando crescer. E temos a palavra cuidado. Bem, a palavra cuidado significa tratar algo ou alguém com atenção. Exemplo, minha mãe tem muito cuidado comigo. Então, eu estou tratando com atenção com alguém, né? Segundo, o significado também pode ser ter atenção para não ocorrer nenhum acidente. Por exemplo, cuidado ao atravessar a rua, justamente para não ter, né? Não haver nenhum acidente. Nós vamos para as atividades e aí nós temos a atividade desse assunto sobre a palavra crescer. Antes disso, eu queria ler essa parte verde que tem aí no livro de vocês. Quando uma palavra possui mais de um significado, eles são enumerados para facilitar a consulta quando a gente vai pesquisar isso no dicionário, tá certo? Primeira questão. Substitua as palavras destacadas pelo seu significado mais adequado e escreva o número correspondente no dicionário. Então, vocês vão dizer o significado dessa palavra cuidado de acordo com a leitura dessa primeira frase da letra A. Quando diz aí, meu irmão mais novo precisa ter cuidado ao mexer no fogo. Isso aí significa cuidado no sentido, número 1, no sentido de tratar algo ou alguém com atenção ou ter cuidado para não acontecer nenhum acidente. Aí, se for o número 1, você escreve o significado e bota o número 1. Se for o número 2, você bota o significado e bota o número 2 do lado. A mesma coisa vai fazer na letra B, na letra C. Tá certo? Lembrando que temos 2 tipos de cada palavra dessa. Crescer tem 2 significados e cuidado também. Segunda questão. Na segunda questão, observe o significado indicado e formule frases para o seguinte. Então, eu vou criar frases com a palavra cuidado no sentido que está entre parênteses aí para vocês. Assim, a mesma coisa com a letra B, a letra C e a letra D, tá? De acordo com o significado. Só criar frases, pede ajuda a um adulto que vocês vão conseguir fazer essa atividade fácil. E assim a gente finaliza a aula de hoje com esse assunto que estudamos de língua portuguesa.